Olá, pessoal! Nesta aula, vamos ver um pouco sobre como se deu ao longo da história da humanidade o processo de deslocamento. Professora, esse assunto não é um assunto de geografia, já que a gente olha assim, já imagina populações, deslocamentos populacionais, não vai tratar sobre a questão de ocupação do espaço geográfico? Correto. Se você pensou assim, tá errado não. Vale lembrar que as ciências, elas dialogam entre si e geografia e história não seria diferente. Então, na história, a gente vai pegar esse conceito da geografia de deslocamentos populacionais para entendermos como isso ao longo do tempo, do ponto de vista histórico, foi sendo utilizado ou acontecendo e a partir disso como a gente consegue compreender essa dinâmica social da humanidade, tudo bem? Então vejam só, vamos entender os deslocamentos populacionais. Você já fez algum tipo de mudança na sua vida? Preste bem atenção, pessoal. Quando a gente fala em deslocamento, a gente está falando em literalmente deslocar, ou seja, tirar uma coisa de um lugar para outro, uma pessoa de um lugar para outro. Então imaginem só vocês, que vocês nasceram numa cidade e por algum motivo tiveram que se deslocar com suas famílias para outra. Ou até mesmo vocês moravam num bairro quando nasceram e por algum outro motivo vocês tiveram que, mesmo dentro da cidade, se deslocar para esse outro bairro. Então, quando a gente vai estar falando de deslocamento, a gente está falando no sentido semântico da palavra sobre o ato de mudar de um determinado grupo ou o indivíduo mudar de um lugar geográfico para outro. No entanto, do ponto de vista histórico, a gente vai observar, ou a história vai nos apontar, que os deslocamentos eles podem acontecer por inúmeros fatores. Então, pessoal, para entendermos esses conceitos de deslocamentos, é importante entendermos também algumas especificidades. Por exemplo, o que são migrações? Migrações é todo aquele processo em que um indivíduo ou um coletivo desloca-se de um local para outro. Aí que é importante a gente frisar que se estivermos falando do ponto de vista histórico de migrações modernas, esse conceito moderno, a gente pode levar que migrações, o conceito de migrações modernas está ligado à questão de sair de um país para outro. Mas se a gente for olhar lá atrás, a gente vai ver que não existia essa divisão histórica, geográfica, política, administrativa, por isso já existia esse processo migratório por vários fatores, mas que não necessariamente estava ligada a deslocamento de um país para outro. Por isso, outros conceitos como de imigrantes e emigrantes são importantes a gente assimilar. Por quê? Porque a gente vai compreender que quando estivermos falando de deslocamentos, os imigrantes e os emigrantes são esses indivíduos que vão deslocar-se para outro país ou deslocar-se dentro do seu próprio país. Então, além disso, de saber que imigrantes e emigrantes são os indivíduos que passam pelo processo de migrações, sejam dentro do seu país, seja fora do seu país ou para outro país, as migrações elas podem ser internas e externas. Internas quando vai de um estado para outro, de uma cidade para outra, e externas quando vai de um país para outro. Elas também podem ser temporárias ou permanentes, que aí vai depender dos fatores que levaram esses imigrantes ou emigrantes a migrarem. Por exemplo, desastres naturais, questões trabalhistas. Então, a pessoa pode migrar para outro lugar
para passar um tempo, ou de forma permanente para começar uma nova vida, com outras perspectivas. E isso aí vai depender do motivo ou da condição que está levando ela ali, que pode ser uma condição voluntária ou forçada. Ela pode ir por querer ou pode ser forçada, como casos que a gente vê na atualidade, que lá na Bielorrússia, por exemplo, a falta de condição de existência está levando milhares e milhares de curdos a quererem cruzar a fronteira ali com a Polônia e estão sendo barrados pela União Europeia. Então, a gente tem que avaliar, no contexto geral, para entender esses conceitos, o sentido que está levando o indivíduo, o imigrante ou emigrante, a sair do seu local de origem. Então, quais períodos foram mais importantes para a migração mundial? Aí, como eu falei para vocês, a pré-história, onde não se tinha essa noção de país, de continente, questões trabalhistas, era muito mais pelo contexto histórico, social, político, territorial, ou seja, os indivíduos procuravam. Esse período da pré-história, é importante a gente lembrar que ele vai devagar, ou ele vai ali ele vai conceituar esses dois tempos, né? Esses dois modos. Tanto vai coincidir com a sedentarização, como com esse processo de migração. Então, a pré-história é importante porque os indivíduos não estão procurando essas questões trabalhistas. Eles estão migrando atrás, à procura de melhores condições de caça, de domesticação de animais, ou seja, de sobrevivência. Então, inicialmente, já esse processo de migração inicia-se quando a humanidade começa a socializar-se e a procurar formas de sobrevivência. Então, depois, a gente pode citar como um período importante para a migração mundial o período contemporâneo, com os fluxos migratórios ali da Europa e a colonização da América e aquele entreposto comercial estabelecido com o continente africano, com a Ásia. Então, percebam que quando a gente fala de deslocamento, a gente está falando da própria história do homem, a própria história de ocupação do homem no planeta Terra, que vem lá de quando ele está tentando sobreviver até ele tentando procurar rotas comerciais para vender, para colonizar, para estabelecer comércio com outros povos. Certo, pessoal? Então, os períodos mais... A gente pode citar também como um período importante, gente, ali o final do século XIX, quando há um fluxo migratório da Europa em direção à América muito grande. Então, a gente observa, por exemplo, o Brasil, segunda metade do século XIX, quando os imigrantes japoneses, poloneses, italianos, entre outros, vêm para as fazendas de café para substituir essa mão de obra escravizada que já estava ficando escassa e em busca de melhoria de condição de vida com relação a alguns países europeus naquele momento. Então, a gente pode citar inúmeros momentos, mas esses em si, eles são bem marcantes para a gente relembrar. Então, situações que provocaram ou que provocam deslocamentos ao longo do tempo, a gente pode citar a situação econômica, como eu falei para vocês aqui, essa questão dos imigrantes europeus no período lá, que inicia ali, a gente pode citar no século XV, mas acentua-se no século XIX,
questões políticas. Aí para isso eu coloquei essa imagem aí de crianças durante a Segunda Guerra Mundial, que são crianças provavelmente judias, que estão em algum campo de concentração durante o regime nazista. Então, o que levou muitas pessoas a se deslocarem, agora na contemporaneidade a gente pode citar um evento, a Segunda Guerra Mundial. Então, a procura de sobrevivência, alguns indivíduos tiveram que migrar do seu lugar de origem. Desastres naturais, catástrofes, como a gente pode citar de Brumadinho, aqui em Minas Gerais, pode ser um fator que pode levar um grupo ou indivíduos a se deslocarem. Questões culturais e religiosas, mais uma vez a gente pode citar a questão do Holocausto na Alemanha nazista, mas a gente poderia citar questões como a Guerra Civil em Ruanda, o Apartheid na África do Sul, na década de 70, 80. Então, vários fatores ou situações podem ser criadas ou desenvolvidas que vão estimular ou, de certa forma, obrigar os indivíduos a estabelecerem um grau, um fluxo migratório de deslocamento do seu estado inicial para outro. E isso sempre está envolvido ou está relacionado com a busca por melhores condições de vida. Então, algumas correntes migratórias a gente pode citar ali. Alguns historiadores concordam que ao século XIV e século XV vai mudar essa lógica de por que migrar. Para isso, esses países europeus começam a colonizar a América e criar entrepostos comerciais com a África e parte da Ásia. Eles vão dar essa ideia do que nós conhecemos hoje de fronteiras, de ocupação do que é do outro. Entende? Quando eu disse lá no início sobre isso de migrações modernas, é aí, nesse momento que a gente começa a ter essa noção que hoje nós temos de o que é migração, de que é ir para um país, para um outro país, atravessar uma fronteira política, administrativa, que anterior a esse período, não tinha essa noção como nós conhecemos hoje. A migração internacional também é oriunda desse período ali, século XVI, XV, XVI. Por quê? Porque é quando se dá essa criação ou estabelecimento de entrepostos com o continente africano e se dá um tipo forçado de migração, a migração internacional de quem? De africanos, africanas na condição de escravizados para a América, seja para o Brasil, para os Estados Unidos, para alguns países da América Central, mas é importante a gente frisar que esse conceito de migração internacional, ele vai ser criado, ele vai ser estabelecido com o tráfico de pessoas na condição de escravizadas, que vão principalmente vir do continente africano para o trabalho forçado na América. Então é isso que a gente entende hoje por migração internacional, começa a ser estabelecido ali nesse período. Então, nessa imagem aqui, pessoal, a gente consegue ver, ou ela é ilustrativa, se vocês observarem, são navios que mostram pessoas que aparentemente são asiáticos, que estão chegando, provavelmente uma foto do início ali do século XX, onde se teve esse fluxo migratório para o Brasil, em decorrência de questões de guerras, em questões de melhores condições de vida. Então, não apenas europeus, mas asiáticos também fizeram esse deslocamento dos seus continentes para a América, sobretudo para o Brasil,
que era considerado um país em ascensão naquele período. Nessa imagem mais recente, a gente consegue observar pessoas que estão com malas de viagem, com algo que nos indica que elas estão saindo de um lugar para outro. Muito provavelmente, essas pessoas encontram-se em algum país que tem problemas com guerra civil, entre outras coisas, e estão em busca de cruzar fronteiras com outro país em busca de melhores condições de vida. Porque se a gente for observar, a questão, seja na antiguidade, na pré-história, seja no período moderno, seja na contemporaneidade, o que os imigrantes ou emigrantes buscam é sempre melhores condições de vida. Então, pessoal, nessa aula a gente conseguiu compreender, mesmo que de forma rápida, que a imigração ou a migração é um processo que está para a humanidade, assim como a socialização, ela está para o homem. Não há nesse movimento social, nessa evolução ao longo do tempo, nada que tenha dissociado o homem, o indivíduo, desse processo de migração. Então, o que a gente discute hoje é um direito inato ao ser humano, já que a Terra, ela, por mais que tenham bandeiras que ocupem, que demarquem territórios, ela é de todos. Então, falar sobre deslocamentos é falar sobre a evolução do homem e a ocupação do espaço geográfico modificado ao longo do tempo. Nos vemos numa próxima aula.